Sejam todos bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje, apresentamos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa com o tema Por que nos deixamos escravizar? Aquele que botar as mãos sobre mim para me governar é um usurpador, um tirano. Eu o declaro meu inimigo. Pierre-Joseph Proudhon. Desde os primórdios da civilização, governantes tirânicos têm afligido a humanidade, impulsionados por uma insaciável sede de poder. Tais indivíduos fizeram o seu melhor para controlar tanto as mentes quanto os corpos de seus súditos. Nesse contexto, a história da civilização é, em grande parte, uma história de graus variados de escravidão humana, especialmente no caso de regimes mais autoritários. Tem sido comum assumir que as massas são puramente vítimas em sua escravidão, incapazes de montar qualquer forma de resistência devido à ameaça da força exercida por aqueles no poder. No século XVI, o filósofo francês Étienne de la Boétie desafiou essa visão em seu ensaio, Discurso sobre a Servidão Voluntária. Ele argumentou que todos os governos, incluindo os mais tirânicos, só podem governar por períodos prolongados se tiverem o apoio geral da população. Não apenas aqueles no poder são vastamente superados em número por aqueles sobre os quais governam, mas os governos dependem das populações subjugadas para fornecerem um suprimento contínuo de recursos e mão de obra. Se um dia pessoas suficientes se recusassem a obedecer e parassem de entregar sua riqueza e propriedade, seus opressores, nas palavras de La Boétie, se tornariam nus e indefesos, e como nada, assim como quando a raiz não recebe nutrição, o galho definha e morre. Portanto, é sempre uma servidão voluntária, baseada no consentimento popular, como explica La Boétie. Obviamente não é necessário lutar para superar esse único tirano, pois ele é automaticamente derrotado se o país se recusar a consentir em sua própria escravidão. Não é necessário privá-lo de nada, apenas dar-lhe nada. Portanto, são os próprios habitantes que permitem, ou melhor, causam a sua própria submissão, pois ao deixarem de se submeter, poriam fim à sua servidão. Um povo se escraviza, corta a própria garganta quando, tendo a escolha entre ser vassalo e ser livre, abandona suas liberdades e assume o jugo, consente em sua própria miséria, ou melhor, aparentemente a acolhe. Neste vídeo, exploraremos as percepções de La Boétie sobre por que as pessoas ao longo da história e até os dias modernos agiram contra seus melhores interesses e consentiram em sua escravidão. O que significa ser governado? Ser governado significa ser observado, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, cercado, doutrinado, admoestado, controlado, avaliado, censurado, comandado. E por criaturas que para isso não têm o direito, nem a sabedoria, nem a virtude. Ser governado significa que todo movimento, operação ou transação que realizamos é anotada, registrada, catalogado em censos, taxada, selada, avaliada monetariamente, patenteada, licenciada, autorizada, recomendada ou desaconselhada, frustrada, reformada, endireitada, corrigida. Submeter-se ao governo significa consentir em ser tributado, treinado, redimido, explorado, monopolizado, extorquido, pressionado, mistificado, roubado. Tudo isso em nome da utilidade pública e do bem comum. Então, ao primeiro sinal de resistência, à primeira palavra de protesto, somos reprimidos, multados, desprezados, humilhados, perseguidos, empurrados, espancados, garroteados, aprisionados, fuzilados, metralhados, julgados, sentenciados, deportados, sacrificados, vendidos, traídos e, para completar, ridicularizados, escarnecidos, ultrajados e desonrados. Isso é o governo. Essa é a sua justiça e sua moralidade. Ó personalidade humana, como pudeste te curvar a tamanha sujeição durante 60 séculos? Pierre-Joseph Proudhon. A maioria dos animais exibe um instinto natural de ser livre. Quando se tenta capturar um animal, ele foge em terror ou reage com feroz agressão. Quando retirado de seu habitat natural e colocado em cativeiro, sua vitalidade nativa atrofia e é substituída pela letargia e desânimo. A domesticação bem-sucedida de uma espécie geralmente requer várias gerações de seleção artificial a fim de erradicar o instinto dos animais de vagar e serem livres. La Boétie afirma que, nos seres humanos, esse instinto de liberdade é especialmente pronunciado. No entanto, vários fatores sociais atrofiaram esse instinto natural ao longo do tempo, a ponto de agora o amor à liberdade não parecer mais natural. Um desses fatores, segundo La Boétie,
é a poderosa influência do costume, ou seja, nossa tendência a nos habituarmos às condições sociais e políticas em que nascemos, assim como um animal nascido em cativeiro nada sabe sobre o mundo livre. A liberdade que lhe falta, consequentemente, não o faz resistir às suas correntes, assim como aqueles nascidos na escravidão estatal carecem do conhecimento do que significa ser livre e, portanto, tendem a aceitar sua servidão como se fosse natural. Quando alguém passa seus anos formativos observando aqueles ao seu redor, não resistindo a seus opressores, mas aceitando-os e até mesmo adorando-os, os efeitos do costume tendem a sobrepor o instinto natural de liberdade, e a submissão se torna habitual. A socialização na escravidão estatal é análoga à história do antigo rei Mitrídates, que dizia ter se habituado ao veneno ao beber pequenas quantidades ao longo de um longo período. Aprendemos a engolir e a não encontrar amargo o veneno da servidão. Como ele explica ainda, é verdade que no início os homens cedem sob coerção e à força, mas aqueles que vêm depois deles obedecem sem arrependimento e executam de boa vontade o que seus predecessores fizeram porque tiveram que fazer. É por isso que os homens nascidos sob o jugo e depois nutridos e criados na escravidão estão contentes, sem mais esforço, em viver em sua circunstância nativa, inconscientes de qualquer outro estado ou direito e considerando como bastante naturais as condições em que nasceram. Anarquista é, por definição, aquele que não quer ser oprimido, nem deseja ser opressor. É aquele que deseja o máximo bem-estar, a máxima liberdade, o máximo desenvolvimento possível para todos os seres humanos. Enrico Malatesta. Mas o costume, por si só, não explica a prontidão com que as pessoas consentem em sua servidão, pois as classes dominantes sabem há muito tempo que, para manter o poder, desempenhar um papel ativo na engenharia do consentimento encena espetáculos, gladiadores, bestas estranhas, metais, imagens, rituais e outros opiatas semelhantes. Esses eram os antigos atrativos para a escravidão, o preço da sua liberdade, os instrumentos da tirania. Nos tempos modernos, esses instrumentos de tirania mudaram de forma, mas sua essência permanece a mesma. O suprimento interminável de distrações sem sentido fornecido pela mídia em massa e pela indústria do entretenimento, os efeitos entorpecentes de drogas farmacêuticas e a farsa dramática das eleições políticas, todos servem para distrair a atenção da população longe da realidade de sua escravidão. La Boétie observa que em dias selecionados do ano, as classes dominantes costumavam distribuir pão, vinho e um pouco de dinheiro para seus súditos, e logo depois aqueles que estavam contentes e satisfeitos gritariam: "Viva o rei!". Os tolos não percebiam, como La Boétie escreve, que estavam apenas recuperando uma parte de sua própria propriedade e que seu governante não poderia tê-la dado, sem antes tê-la tirado deles. Mas o pão e o circo proverbial não são os únicos instrumentos da tirania, pois as classes dominantes têm há muito tempo tentado evocar não apenas o consentimento, mas a adoração e reverência de seus súditos, cooptando técnicas usadas por religiões para tornar sua autoridade sagrada. Mitos, rituais, o uso de simbolismo religioso e culto na construção de edifícios que simbolizam poder e autoridade e se assemelham a lugares de culto, têm sido usados há muito tempo pelas classes dominantes para emprestar, nas palavras de La Boétie, um pouco de divindade para fortalecer seus caminhos malignos. Apesar do fato de a servidão voluntária a uma classe política dominante ter sido a norma ao longo da história, o corpo não considera inevitável que essa situação continue indefinidamente. Pois assim como sempre existiram aqueles que buscam governar e explorar outros, em todas as épocas, existem indivíduos que rebelam instintivamente contra qualquer forma de servidão, e assim, são atormentados pelas correntes que outros parecem não notar. Mesmo que a liberdade tivesse desaparecido completamente da terra, o corpo afirma que esses homens teriam que resistir, pois a escravidão não oferece satisfações, não importa o quão bem disfarçada seja. Aqueles que compõem essa elite vanguarda da liberdade dedicam grande parte de seu tempo à educação e ao desenvolvimento de suas capacidades críticas, com o objetivo de despertar outros para a natureza nefasta e enganosa do governo político. Este trabalho é realizado na realização de que, se uma massa crítica se tornar consciente de sua escravidão e do verdadeiro valor da liberdade, a servidão voluntária em grande escala terminará abruptamente, pois, como La Boétie explica, de todas essas indignidades, assim como as próprias bestas do campo não suportariam. Vocês podem se libertar se tentarem, não agindo,
mas simplesmente desejando ser livres, resolvendo não mais servir, e vocês serão imediatamente libertados. Não peço que coloquem as mãos sobre o tirano para derrubá-lo, mas apenas que não o apoiem mais. Então vocês o verão como um grande colosso, cujo pedestal foi removido e ele cairá por seu próprio peso e se despedaçará. Gostaria de expressar minha gratidão a todos que acompanharam o vídeo até este ponto. Se vocês gostaram do conteúdo, por favor, considerem deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e vitória sempre!